Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre o desafio de dar aulas de música nesses tempos de internet. Eu dei aula já há muitos anos, dou aula há muitos anos e eu confesso a você que eu demorei um pouquinho, para entender que eu precisava mudar o meu jeito de dar aula para sobreviver nesses tempos em que a internet está assim tão forte, tão dentro da nossa vida. A primeira pessoa que me fez prestar atenção nisso foi a minha filha. Eu tenho uma filha de 19 anos e quando ela era bem pequena ainda, eu e meu marido, a gente buscou proporcionar para ela aulas de música. Até porque eu trabalho com isso, então eu queria que ela tivesse acesso. Como o santo de casa não faz milagre, eu queria que ela tivesse aula com professores que eu achava que seriam legais para a vida dela. Mas nós trabalhávamos muito e não tínhamos muito tempo de levá-la às escolas. Então a gente contratou alguns professores que vinham até em casa para dar aula de música para ela. E no começo, ela até que reagiu bem, ela até que foi bem. Só que chegou num determinado momento que ela começou a pesquisar na internet as coisas que ela realmente gostaria de tocar. Então ela ouvia a música e aí ela perguntava, será que eu consigo tocar essa música no meu instrumento? Então ela ia lá, pesquisava na internet, quando eu chegava de noite em casa, às vezes a música estava lá pronta e eu olhava para a cara dela e falei, como é que você conseguiu tocar isso? Eu fiquei na internet e pesquisei e tem videoaula disso e eu fui fazendo e consegui tocar. E ela tinha paciência, como era uma coisa que ela queria muito tocar aquela música, então ela tinha paciência para ficar lá, pesquisando, ensaiando, repetindo 1000 vezes uma determinada passagem, coisa que se o professor dela desse para ela fazer com o repertório que ele estava sugerindo, ela já ia achar meio ruim. Ela falava, ai que chato, tem que tocar isso daqui quantas vezes para eu poder conseguir fazer direito. Então, com isso, ela foi se afastando das aulas de instrumento que ela tinha, das aulas particulares de música, e falou, não, eu não quero mais fazer aula, eu prefiro ficar com essa coisa de pesquisar na internet. E ainda ela falava para mim, você que é a musicista da casa, eu não quero estudar música para ser musicista profissional, Minha relação com música é outra e tal. Bom, hoje ela já está com 19 anos, ela toca super bem piano, estudou um pouco de violão, pegou o ukulele também, e toca em casa, ela canta bem e tudo. Mas hoje ela até me falou uma coisa, sabe mãe, foi muito legal ter feito todas essas coisas via internet, mas eu hoje sinto falta de um professor para me tirar algumas dúvidas, para me colocar dentro de algumas coisas que você faz, por exemplo, com os teus alunos. E eu fiquei feliz em saber disso, porque ela me fez, ao longo desse tempo, refletir muito sobre o que é essa história do aluno aprender música pela internet, Porque como eu sou musicista e vivo de música, vivo de dar aula de música, durante muito tempo da minha vida vivi única e exclusivamente disso, eu ficava pensando, poxa, será que a minha função como professora vai acabar? Aí me fez refletir e me fez pensar que não, mas que na verdade eu tenho que mudar, eu tinha que mudar a minha maneira de trabalhar para poder sobreviver a esses tempos de internet. E aí eu comecei a pensar, o que é que eu faço, E o que eu posso deixar de fazer ou fazer melhor do que eu já fazia naquele padrão mental que eu tinha do que era dar aula, daquela minha concepção do que é dar aula de instrumento e dar aula de música, tanto coletivamente quanto individualmente. E aí eu comecei a compartilhar isso com alguns amigos meus, que também são músicos, e muitos deles falam comigo, até de uma maneira ressentida, sabe? Tipo, olha, meus alunos começaram a fazer aulas na internet e eu fui perdendo alunos ao longo do tempo, acho que a gente não vai conseguir mais dar aula de música porque eles só querem saber de tocar assim,
querem tocar aquela música, e eles aprendem aquela música e não querem mais saber de estudar música, né? Então fica só aquela coisa do treinamento, de ser capaz de executar, mas não entende o que está falando. É a mesma coisa que você estudar um idioma e não entender o que fala, mas saber ler um texto, por exemplo. Que é o que acontece, por exemplo, comigo no alemão, né? Eu estudei alemão durante um tempo e antes, quando eu fui para a Áustria a primeira vez, eu lembro que assim, eu sabia ler todas as placas e sabia ler textos, mas não sabia às vezes o que eu estava falando, né? Porque eu era capaz de juntar o som de uma palavra com a outra, mas não sabia o sentido daquilo. E é muito engraçado você viver uma situação dessa, porque quem toca um instrumento sem conhecer música efetivamente, fica só com essa coisa de estar transmitindo uma mensagem, ser capaz de falar, mas não tem essa coisa do sentido real, né? Da compreensão real. E aí, nessa conversa com esses meus amigos, nessas trocas, eu tenho percebido esse ressentimento, né? Porque eles são o problema. Na verdade, ninguém é o problema. A gente está num mundo, né, que teve um crescimento e uma transformação enorme. Então, até recentemente eu fiz um seminário de inovação, participei de um seminário de inovação, e uma das coisas que foi dita pelo professor, olha, você tem o conhecimento da humanidade durante até o século XIX, né? Tudo demorava muito tempo para ser absorvido. Você descobriu uma coisa hoje, quanto tempo depois que o telefone foi inventado, que todo mundo passou a ter telefone em casa, por exemplo, né? O telefone analógico que a gente conhecia. Quanto tempo que depois que a fotografia foi inventada, quanto tempo demorou para todo mundo ter uma máquina fotográfica em casa? Então o conhecimento, tudo aquilo que era trazido em termos de conhecimento para o mundo, tudo aquilo que vinha à luz, demorou muito tempo para vir, né? Era como se fosse, primeiro, no início era uma progressão aritmética, assim, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 1 igual a 5, e assim foi. Depois, no século XX, lá para meados do século XX, a gente estava já na progressão geométrica, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes... E a coisa foi tomando também um ritmo, né? Muito grande. Só que hoje, com a entrada da internet, o conhecimento ele não vem mais nessa curvinha, né? Que vai vindo aos pouquinhos, ela vai se desenhando. Não, a internet ela traz uma transformação em nível exponencial. Então você está aqui, ó, e de repente você coloca em enésima potência e o negócio sobe. Você não tem mais a curva, é um vórtice, é uma coisa muito violenta, muito rápida. E com isso, o que acontece? Todo o conhecimento que a gente tem hoje no mundo, daqui a 5 anos, ele não vai mais servir. Ele vai ser diferente, ele vai estar em outra embalagem, em outro contexto. E a gente que vem eu, né, que sou da segunda metade do século XX e também entrando aqui no século XXI, todo mundo que está vivendo essa realidade, que é professor, que viveu essa realidade, é o seguinte, ou a gente muda, ou a gente se mexe para entender o que está acontecendo, ou nós vamos ficar para trás e vamos achar que a gente se tornou obsoleto. E a única coisa que não se torna obsoleta é o desejo pelo conhecimento. O conhecimento, aquilo que a gente acreditava, ele pode se tornar obsoleto, né? Teve uma época que se acreditava que a Terra era quadrada, né? Que a Terra era plana. Hoje a gente sabe que não é. Então esse conhecimento ficou obsoleto. Então eu costumo dizer que o conhecimento tem prazo de validade. E conhecimento é uma coisa, ter conteúdo, né? Saber um determinado conteúdo é uma coisa, ter conhecimento é outra, né? Ter domínio é outra. E a gente, quando vai dar aula, o que a gente
tem que fazer primeiro? A gente tem que tornar um conhecimento acessível para o aluno, para que ele transforme esse conhecimento, né, que está lá, em ação, tocando o seu instrumento, produzindo seus textos, né, os seus artigos, falando sobre a questão da expressividade em música. Quer dizer, tem muita coisa que precisa ser trabalhada, apesar de você ter um determinado conteúdo. Você vai lá na internet, você vai cavar lá como é que é a interpretação barroca na flauta. Então vou lá acessar como é que funciona, quais os tipos de articulação, quais os tipos de danças e de formas musicais que se usava naquela época, quais os tipos de ornamentação que se usava naquela época. Tudo isso é conhecimento acessado. Mas como é que você faz isso acontecer no seu instrumento? E é aí que a gente entra, né? O aluno saber que existe é uma coisa, agora ele saber fazer é outra, completamente diferente. Eu posso saber que existe uma super receita de, sei lá, de mousse de chocolate, mas eu acertar fazer a bendita da receita, ter acesso a todos os ingredientes, ter a paciência para sentar lá e fazer o passo a passo é diferente. Que é o que acontece para tocar o instrumento e para trabalhar com música, para entender música, né? Então, a gente precisa entender que precisa mudar essa nossa cabeça, que esse jeito que a gente aprendeu de dar aula particular, ou mesmo algumas aulas coletivas de música, falo de música porque é o meu métier, foi um modelo estabelecido pelo Conservatório de Paris em meados de 1750. Gente, é 1750, é muito tempo que se tem esse modelo de professor sabe, aluno não sabe. Professor tem acesso, é o artista, é quem sabe, o aluno não sabe nada. Não é mais assim. O aluno, quando ele chega pra gente hoje, ele já chega preparado, ele chega às vezes até nunca fez uma aula daquele instrumento, ou nunca fez uma aula de idioma, por exemplo, com um professor presencialmente, mas ele toca e ele consegue falar algumas coisas no idioma. Por quê? Porque ele teve acesso. Só que esse conhecimento que está disponível na internet, ele está todo desconfigurado, ele está todo fora de ordem. E a gente precisa entender o quê? Que você pode acessar. A gente tem uma cabeça que funciona, a gente pensa em rede, né? Porque a gente faz várias conexões. Então eu falo que a gente é essa história da rede. A internet é rede, muitas conexões, muitos conhecimentos, os tais superlinks. Tá lendo um texto, aparece lá grifado uma coisinha, você clica lá, aparece um outro conceito e você vai acessando. Só que o domínio de um instrumento e o domínio de uma linguagem, a gente é capaz de fazer processualmente, em circuito. O que é o circuito? O circuito é o contrário da rede. A rede é o que? É você e várias ramificações. O circuito é o A que vai para o B, que vai para o C, que vai para o D. Então é passo a passo. Esse conhecimento que a gente tem que passar para o aluno, ele é acessado passo a passo. Então hoje eu digo que eu não sou mais fonte de conhecimento, eu não vendo mais o meu conhecimento, eu vendo a maneira como eu processei esse conhecimento, como eu construí esse conhecimento dentro de mim, como eu construí, como eu organizei essas informações para que elas se transformem em conhecimento. Eu acho que essa é a melhor palavra, né? O melhor jeito de falar. Como é que eu pego, eu estou falando muito em conhecimento, mas a gente vai mudar essa palavra para informação. A gente pega essas informações, organiza e aí elas se transformam em conhecimento. Porque você é capaz de entender o processo. Então é isso que se vende como professor. Porque a informação ele tem acesso, está na internet. Tudo está lá. Você vai fazer uma aula, você pode mostrar para o teu aluno lá. Você abre o seu celular, você tem metrônomo, você tem afinador,
você quer mostrar para ele como é que funciona a respiração, sei lá, diafragmática, você entra lá no Google e procura uma imagem do diafragma para mostrar para o aluno como é que funciona, como é que o diafragma funciona quando você está respirando, quais são as conexões e as sinapses que o seu cérebro faz quando você toca. Tem até imagem na internet do que acontece com o cérebro enquanto você está tocando. Quer dizer, tudo isso você tem acesso na aula. Está sentado com o teu aluno com o celular na mão, você vai acessando tudo isso, vai mostrando para ele. Isso é informação. Agora, como transformar essas informações em algo que realmente seja útil para ele? Porque tem muita informação que não serve para nada. Vou contar uma experiência para vocês. Na mudança de 2000 para 2001 foi a passagem do milênio, né? Então, a revista, tinha uma revista que eu gosto muito, que eu acho que eu até posso falar o nome da revista Veja. Ela ia lançar a revista do milênio. Eu fui direto pro jornaleiro e falei pro jornaleiro, ele falou, olha aqui, você guarde uma revista dessa para mim, porque é a revista dos acontecimentos mais importantes do milênio, eu tenho que ter essa revista, você não me... E eu já estava imaginando que era um calhamaço desse tamanho de revista que ia chegar na minha mão. Quando eu olhei a revista, quando chegou, era uma revista de tamanho normal. Era a revista que sempre teve. Eu falei, carambola, no milênio aconteceu só isso de realmente relevante na vida da humanidade? Quer dizer que tudo o resto que eu consumi foi lixo para minha cabeça? Foi coisa que não servia para nada? E é isso que eu quero contar para você. Porque às vezes a gente tem acesso a muita informação, mas aquela informação, se ela não for útil naquele momento para aquele aluno, ela não serve para nada. Ela vai entrar num espaço obscuro na memória desse aluno e ele vai esquecer, não vai lembrar mais. Então, qual é a nossa função hoje? De mostrar aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente é importante para o aluno, aquilo que ele vai fazer uso na prática, no seu instrumento, na sua performance, porque a performance do aluno não está só ligada à questão da prática em si, mas de como ele concebe a sua prática, de como ele quer transmitir, de como ele quer ser visto, de que tipo de mensagem que ele quer passar como artista, como músico, como intérprete, né? Então são coisas que a gente precisa entender que essa é a nossa função. Acabou aquela história do aluno chegar na sala e você falar, ai, que número você parou do método? Aí vai, tô no exercício 30, então toca o 30, o 31, o 32, ah, tá bom, então vai pro 33. E a música, e o repertório, que é aquilo que ele quer realmente tocar. Ah, ele consegue tocar 10 compassos daquela música direitinho, então vamos ouvir os 10 compassos. E a aula fica nisso. É exercício de aquecimento, exercício de agilidade, exercício de respiração, quando é instrumento de sopro. Aí, quando muitas vezes o professor dá um exercício de leitura à primeira vista, e aí pronto. Aí vai fazer aquela coisa do método, né? E o aluno não tem mais paciência para isso. Ninguém quer mais fazer só isso. E aí, no que a gente precisa mudar? Hoje eu vejo assim, ó, que a aula de instrumento, ela vai ter que ser modificada. A aula de música, ela tem que ser modificada. Primeiro, criança gosta de aula coletiva, não gosta de aula individual. É muito difícil a criança que gosta de fazer aula individual, né? Ela rende melhor coletivamente. Mas vamos pensar nos adolescentes e nos adultos, né? Os adolescentes principalmente. Então eu acho que a gente tem que oferecer uma gama grande de possibilidades na aula. Então, hoje o meu aluno, ele faz aula individual comigo, mas ele também tira dúvida por internet, tira, ele também tira dúvida por vídeo, tira, por WhatsApp, tira. Eu também promovo encontros dos meus alunos para que eles se conheçam, para que eles conversem, para que eles troquem repertório, experiências, dificuldades, para que eles possam tocar em conjunto, porque tem uma graça enorme em tocar em conjunto, essa alegria, e principalmente para que eles possam fazer amizade.
O que a internet está tirando da gente é esse contato pessoal, que é intransferível. Essa sua capacidade de ler o olhar do outro, de sentir a sensação que o outro está te passando, né? Essa emoção. Então, essas coisas é que a internet às vezes tira e que você, como professor, pode trazer de volta. Então, a gente tem que acabar com essa história de que meu aluno tem que ter aula toda semana desse jeito. Não. O que a gente tem que oferecer é um pacote diversificado de possibilidades, mas incluir neste pacote experiências pessoais, de prazer, de alegria, de contato, né? De enfrentamento, porque isso tudo faz parte nesse processo de crescimento, né? Que cada um tem que ter com o outro, né? E isso é mais importante até do que tocar um instrumento. E eu gosto de fazer isso independente do nível e da maturidade do aluno. Nesse momento do encontro dos meus alunos, eu posso colocar assim, criança com adulto, com adolescente, eu posso misturar todo mundo. Desde que eu promova um ambiente em que todos se sintam à vontade, em que todos possam tocar individualmente, depois possam tocar coletivamente, em que possam conversar sobre um determinado assunto, onde possam falar sobre as suas dificuldades, falar sobre como resolveram determinadas dificuldades, falar sobre os seus prazeres com música, sobre as suas experiências. É isso que a gente tem que proporcionar. Então, hoje as pessoas, elas procuram nas aulas de instrumento, eu acho que experiências e não conhecimento. Porque o conhecimento, a informação, efetivamente, não informação, porque a informação ele tem na internet, mas essa experiência, esse contato ele não tem lá. E você como professor pode ser esse canal, né, de conexão, esse canal de integração, de conhecimento, para que as pessoas se falem, para que as pessoas se vejam, para que as pessoas se percebam. E isso eu acho que é o papel do professor de música nesses tempos de internet, né? Proporcionar essas experiências. E como dizia o Edgar Williams, né? Acreditar, crer na música é acreditar que os homens podem viver em harmonia. E é nisso que eu acredito. Então eu espero que você tenha curtido este conteúdo de hoje, que ele sirva para que você possa refletir mais. E aí vai lá, coloca a sua opinião no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Entra lá, conversa comigo a respeito disso, porque eu acho que isso é um assunto muito atual e eu espero poder falar com você por esses canais. Obrigada e até uma próxima.